palavra de Deus diz assim, Oséias capítulo 6, versículo 1 em diante. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará, e depois de 2 dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará. Viremos e estaremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega toda a terra. Amém. Amados, essa palavra fala sobre prosseguir em conhecer a Deus. O que quer dizer prosseguir em conhecer? Quer dizer que uma hora nós viemos a conhecê-lo, ou seja, que nós viemos a ter Ele apresentado em nossas vidas, porque Ele já nos conhece desde o ventre de nossos pais. Mas aí quando a palavra chega e nos fala dessa forma, ela nos fala o seguinte, olha, nós devemos prosseguir, dar continuidade em conhecer a Deus. E esse conhecer a Deus durante o presente tempo, ele tem sido algo que não é que a cada dia está mais raro, porque nós temos mais informações sobre Deus, mas de outra forma nós temos pouco conhecimento sobre Deus. A informação é aquilo que você obtém todos os dias, a cada segundo, em qualquer lugar que você está, quer muitas das vezes você leia a palavra, quer muitas vezes você ouça uma pregação, você vai adquirindo informações na sua vida a respeito de Deus, mas existe uma necessidade em transformar as informações em conhecimento, ou seja, naquilo que é legítimo, naquilo que transforma a sua vida, naquilo que de alguma forma te faz tomar direções. Nós já falamos há um tempo atrás que, por exemplo, você está dentro de um carro, você olha para um semáforo, isso é uma informação. Mas aquela informação se torna conhecimento quando ela transforma a sua vida, ou seja, a partir daquela informação que você tem do semáforo, você para ou você segue em frente. A partir da informação que você tem de uma placa, ela se torna conhecimento quando você muda a direção da sua vida ou quando você conserva aquela direção. E aqui em Oséias, a palavra nos fala sobre a necessidade de prosseguir em conhecer, não de tão somente ter informações sobre Deus, mas conhecer quem Ele é de fato, conhecer as aspirações de Deus, os projetos de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. Hoje, muitas das vezes você vai assistir um filme, uma história antiga, um nome que é muito reverenciado, que é muito falado, é o nome de Salomão. Salomão era conhecido por sua sabedoria. Muitas das vezes, digamos assim, você vai ouvir, e às vezes, eu creio que todos aqui já viram, ou já ouviram falar daquele filme, acho que é Capitão Marvel, não, é Shazam. E nesse filme, uma das coisas que ele chama para si, ou que ele busca ali, um dos poderes que ele chama é a sabedoria de Salomão. É uma das coisas que faz parte do poder dele. E não só isso, se você vai hoje conversar mesmo com pessoas que não creem em Deus, e você diz, já ouviu falar sobre Salomão? Sim, pelo quê? Pela sua sabedoria. Ou seja, é um nome que de geração em geração vai sendo passado, pela sabedoria que havia nesse nome. E aí quando nós pegamos a palavra de Deus, nós pegamos a Bíblia e começamos a ler, e aí nós vemos os livros que foram intitulados a ele, livros como Provérbios, como Eclesiastes, como Cantares.
E nesses livros falam dessa sabedoria adquirida por esse homem. Fora disso, quando você lê Reis, quando você lê Samuel, você também ouve falar sobre Salomão. E nós conhecemos bastante de Salomão pela sua sabedoria, ou pela sabedoria que é dedicada a ele. Mas a sabedoria de Salomão não provém de Salomão, ela provém de Deus, dada a Salomão, pelo desejo de ter conhecimento para governar um povo. A sabedoria, ela passa por Salomão, mas a fonte dela é Deus, sempre foi Deus. Então todos têm muitas das vezes Salomão como sábio, e aqueles que não conhecem a Deus, muitas das vezes o têm como um grande entendido, mas não entendem que o que passava por ele, o que fluía nele ali, não vinha dele, adivinha do Eterno, do Deus Todo-Poderoso, ao qual o deu sabedoria, isso mediante a um pedido que ele fez. Salomão, quando ele era novo ainda, e ele tem à sua frente o desafio de governar Israel, ele presta um sacrifício a Deus ali, porque era tempo dele substituir o seu pai Davi. E quando ele presta aquele sacrifício a Deus ali, Deus vira para ele e fala com ele: me pede o que você quiser. E Salomão notou que ele tinha riqueza, ele tinha poder entre as nações, porque ele era filho de Davi, e Israel naquele tempo era uma nação muito grande, muito poderosa. E ele viu um número grande ali de súditos. E aí ele vai e pede para Deus: Senhor, eu sou novo ainda, eu tenho que governar uma nação muito grande, que já é respeitada no mundo. Então, Senhor, o que eu preciso é disso, o conhecimento para governar essa nação. E aí Deus traz para ele esse conhecimento, e esse conhecimento é transformado em sabedoria, que é reverenciada até nos dias de hoje, mas como se fosse própria de Salomão e não de Deus. Qual a parte sábia em Salomão no início de seu reinado? Pedir a Deus que desse a ele conhecimento para governar as nações, e o restante passou a fluir na vida de Salomão. Grande parte do conhecimento de Salomão produziu sabedoria na vida dele e o fez caminhar ou andar por caminhos diante de Deus. Mas muito daquilo que ele conheceu produziu nele algo que o tirou também, logo no fim da sua vida, da plenitude da presença de Deus, pelo que ele era cheio de um conhecimento. Ele estava como esse copo aqui, ou mais do que esse copo, porque esse copo ainda não transbordou de água, mas ele era transbordante disso, muito conhecimento. Ele certa vez ele chega e cita o seguinte: olha, de todas as coisas que tem sobre a terra, eu conhecia todos os manjares, tudo aquilo que era agradável, eu pedi e veio até mim, de coisas, digamos assim, que no modo de dizer, homem nenhum sonhou. E ele se encheu. Quando a palavra aqui nos diz o seguinte: olha, prossigamos em conhecer a Deus, nós vemos que grande parte do conhecimento obtido por Salomão, apesar de ser ele enquanto canal desse conhecimento, muito disso era físico, muito disso era humano. Nós vemos aquilo que, digamos assim, uma das maiores obras de Salomão, o que eles chamam das cidades celeiros, visto que ele percebeu que a fome, digamos assim, atingia a terra de forma pontual. Ou seja, em um certo tempo muito alimento, em outro tempo alimento nenhum. Ele percebeu tanto na nação de Israel como nas outras nações da terra, em que ora elas produziam em excesso e ora elas não tinham nada. E aí sobreveio, a partir dessa sabedoria de Deus na vida dele, construir as cidades celeiros. E ele constrói essa cidade.
pela qual ele compra num valor baixo das outras nações, quando elas estavam produzindo. E ele estoca grande parte da produção de Israel, quando a produção era grande. E aí ele conseguiu, por exemplo, armazenar aquilo de uma certa forma que durava muito tempo. Então, ele, por exemplo, comprava do Egito num valor baixo, porque a produção era grande. E posteriormente, quando a produção do Egito acabava, ele vendia caro para o Egito. E ele cresceu muito dessa forma. Mas isso era a produção de um conhecimento humano na vida dele. Ele cresceu muito em torno disso. E nós muitas das vezes, amados, nos aplicamos e prosseguimos em nos encher de conhecimentos, os quais muitos não nos vão nos levar para longe de Deus. Muitos nos levam para perto de Deus e muitos nos levam para longe de Deus. E isso é um fato na nossa vida. Muitas das vezes, quando nós começamos a investir na profissão, nas nossas profissões, ou no conhecimento secular, e nós muitas das vezes precisamos crescer nisso, nós muitas das vezes nos enchemos daquilo como se fosse algo eterno, como se fosse algo que nos leva diante de Deus, mais do que isso, como se fosse algo que nos traria uma grande riqueza nos céus. Fato. Isso muitas das vezes é uma ideia tola em nós, visto que esse conhecimento se extingue no dia que nós damos o último fôlego de vida. Porque até então, se guardássemos ou fizéssemos livros, esse conhecimento serviria para outros, para nós não. A partir do momento que você dá o último sopro de vida, isso tudo é algo que não faz sentido mais, ou que não nos dá um lugar no reino de Deus, ou que não nos dá, como a própria palavra fala, uma riqueza nos céus, um tesouro nos céus. Abra suas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, e nós vamos ler do versículo 9 até o 14. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 9 até o versículo 14. Todos encontraram? A palavra de Deus diz assim: o pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo conhecimento, ia tentando e esquadrinhando, como pôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras do sábio são como agrilhões, e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para se fazer livros e muito estudar em fato da carne. De tudo o que se tem ouvido, em suma teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever do homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Quando se traz essa palavra sobre o pregador, se fala que na coletânea, ou seja, com tudo aquilo que ele aprendeu, só uma coisa era necessária: temer e conhecer a Deus. O restante só servia para se caminhar sobre a terra, e mais nada. O restante iria acabar com o ser humano no dia que ele partisse dessa terra. Muitos de nós aqui
se formos começar a buscar o conhecimento que nós temos, junto com as informações que muito disso transformado em sabedoria, vemos que nas nossas áreas específicas, ou seja, as nossas áreas de trabalho secular, somos bons. E alguns aqui já são excelentes. Muitos de nós, digamos assim, conhecemos de forma profunda aquilo que fazemos. E quando nós olhamos ao nosso redor e as pessoas muitas das vezes nos olham, elas nos têm como sábios, como entendidos naquela área específica. Muitas das vezes, quando somos chamados em alguns lugares, somos chamados para falar daquilo que sabemos. E aí as pessoas que nos ouvem, elas olham para nós e falam: como é sábio essa pessoa, como ele tem conhecimento ou entendimento nessa área, como ele domina essa área. Mas a pergunta é: a área que dominamos nos leva até onde? E nos vai conduzir até que lugar? De fato, o quantitativo de conhecimento que nós temos no dia de hoje, ele é maior ou menor que o que sabemos de Deus? Dominamos de fato a ciência de Deus, ou seja, o conhecimento dele? Ou dominamos artes, letras, ciência humana? Ou dominamos, digamos assim, às vezes de forma técnica, o serviço que prestamos? Onde está o nosso maior conhecimento no dia de hoje? Olhando para cada um de vocês aqui, eu conheço basicamente a área de cada um aqui, ou que cada um busca desenvolver. Eu sei que qualquer um que eu perguntasse aqui, Jean, Samara, Taiane, qualquer um aqui, Lohane, Tiago, sobre a área específica deles, iam me dar palavras excelentes, iam me transmitir conhecimentos excelentes sobre a área que eles desenvolvem. E isso é bom, mas isso só é bom, isso não é excelente, visto que isso há de fazer com que vocês cresçam muito sobre a face da terra, se tornem grandes, se tornem excelentes sobre a face da terra. E muitos vão através disso até vir a conhecer a Deus, porque os homens, e para os homens isso é algo necessário. Mas isso para vocês só pode servir de trampolim se vocês forem ensinar sobre Deus, se vocês souberem mais sobre Deus do que esse conhecimento que vocês têm, porque senão ele também é inútil. O que nós queremos dizer? Você pode crescer bastante na sua área física, quer seja, vamos lá, a Antônia na administração, ou a Ana na administração, ou a Antônia na costura, de forma técnica, o Miguel em relação a tanto, digamos assim, o crescimento teológico, e cada um de nós aqui em um aspecto diferente, o Ricardo no administrativo. Isso tudo é excelente, aliás, isso tudo é bom, mas as pessoas, elas precisam de algo maior, elas precisam de conhecer a Deus, e esse conhecimento que cada um de nós temos aqui, da vivência secular que nós temos, ele tem que ser menor do que o conhecimento que nós temos de Deus, porque você só deve investir naquilo que vai te dar futuro, digamos assim, de curto prazo, porque 100 anos é curto prazo. Não, futuro de longo prazo, que seria o que? Eternidade. Então o nosso conhecimento necessita crescer, e
precisa nos dar um lugar no conhecimento de longo prazo, o conhecimento dos céus. Quando é falado do pregador aqui, e nós vemos que isso resume o que Salomão conhecia, isso resume aquilo pelo qual ele é conhecido até hoje. Aí no final a palavra que diz isso no versículo 12 diz assim: ademais, filhos meus, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado da carne. Ele tinha muito conhecimento físico, e a sabedoria dele era exposta por isso, era conhecida por isso. Ele conhecia a Deus até um certo ponto, mas aí de repente, tudo que resumia uma vida, digamos assim, de muitos anos de reinado, muitos anos de investimento nesse conhecimento, ele chega e fala: olha, esse conhecimento dá para produzir muitos livros, e todos têm essa condição. E não só isso, o que é colocado, o que é direcionado, o que é visto, é que aí ele fala: e isso tudo é enfado. Enfado porque é um conhecimento que nós detemos durante o caminhar sobre a face da terra. Não estou dizendo que o conhecimento secular é ruim, não. Ele pode servir de plataforma para que você ensine aos outros sobre Deus. Ele pode servir ali como aquele patamar para que os outros venham conhecer a Deus, visto que quando você muitas das vezes está palestrando em um certo lugar, ainda que no seu conhecimento secular, pessoas depois te procuram para conversar com você, mas aí o seu conhecimento em Deus tem que ser maior do que esse, porque você só tem de fato algo grande para dar àquela pessoa, se for vida eterna, se for a salvação em Cristo Jesus, se for o estar em Deus. O restante, ele se limita ao fôlego de vida seu e ao fôlego de vida daquela pessoa, ao último sopro. Fora disso, de mais nada serve. E aí nós poderíamos dizer: mas o conhecimento adquirido por muitos homens nos trouxe até aqui. Ter um celular, ter a luz e assim por diante. Mas tenha algo em seu coração. Quem inventou o celular não foi para o céu, ou deixou de ir para o céu porque ele fez o celular. Quem descobriu a lâmpada não alcançou o reino dos céus por essa descoberta. E todo e qualquer conhecimento secular que você me trouxer, de homens como Einstein, de homens como Aristóteles, de grandes sábios, eu posso te dizer que a composição dessa cadeira que você senta hoje, ela é algo grande fisicamente, espiritualmente, ela não tem valor. Ela não leva alguém até Deus. E por que dizer isso, amados? Para que nós venhamos a pensar quanto nós investimos no que nós conhecemos, e de fato se estamos investindo no conhecimento certo, no conhecimento vindo da parte de Deus. Porque muitas das vezes você vai dizer o seguinte: vamos citar aqui o conhecimento que ele tem em enfermagem, excelente, bênção de Deus, todavia só salva a carne, só ajuda a carne. Se ela não tiver junto dela o conhecimento de Deus e o Espírito Santo
para chegar àquela pessoa que está ali naquele leito e trazer quem é Jesus Cristo, o Senhor, e qual o poder que Ele tem, e como Ele faz para salvar uma alma, o conhecimento físico dela para ali, porque o conhecimento que ela precisa é levar aquela pessoa a Cristo Jesus, para que aquela pessoa seja salva, porque a alma é eterna, o nosso corpo, como nós aprendemos, ele volta à terra, porque ele veio da terra. Nós podemos chegar hoje aqui, eu penso que uma das pessoas que mais entendem aqui a respeito, vamos colocar o seguinte, de celulares, é a Lohan, é a área dela, no que se diz a entender sobre treinamento nessa área de como a pessoa faz para ali estar no CAC, ou seja, dar capacitação ou fazer ali como é que eu posso dizer, dar ali, ou ensinar a pessoa do outro lado do celular ali como fazer para consertar as coisas, quer seja para uma TIM, para o Vivo e assim por diante. Mas isso para ali. De nada vai servir isso para a pessoa, se um dia, ou no dia que ela chegar e ouvir assim, João, e ele olhar assim e falar, quem é que me fala? Porque aquilo ali só vai adiantar na vida da outra pessoa se ela tiver Cristo Jesus, não se ela souber como manipular o celular. Então, qual é a quantidade e a qualidade daquilo que nós aprendemos sobre Deus? Não, de fato, eu não estou dizendo que vocês não têm que conhecer o secular. Não, vocês precisam. É bom. E isso pode servir hoje de um patamar para que vocês venham alcançar outras pessoas em Deus. Mas isso acaba ali. O conhecimento físico, ele acaba ali. Se eu chegar hoje e começar, digamos assim, eu estou com 53 anos, nascido e criado em Belo Horizonte, e posso dizer que conheço, já rodei Belo Horizonte inteiro, mas hoje eu tenho que me render ao conhecimento da Sara, do conhecimento geográfico que ela tem dessa área, e eu tenho mais tempo do que ela. Mas também é um conhecimento que leva ela a ter um ponto só, que tem um limite para a vida dela. E se ela não tem ali o pleno conhecimento de quem é o Senhor na vida dela e para a vida do outro, de nada serve, porque no dia em que Jesus voltar, ela estando caminhando sobre a face da terra, ou se não sei daí a quanto tempo, se ela, digamos assim, vier a ser levada por Jesus, ali acaba todo o conhecimento de geografia dela, porque isso não vai mais importar, isso não vai fazer mais diferença para a vida dela. A diferença vai fazer do quanto ela tem intimidade com Deus, do quanto ela conheceu a Deus, do quanto ela adquiriu dentro dela a sabedoria e o conhecimento da parte de Deus, ou seja, da intimidade de Deus para com a vida dela. Isto é que nos dá a condição de herdar o reino dos céus. Quando nós fazemos a leitura de Jesus falando sobre o jovem rico, ele demonstra que aquele homem tinha, além daquele conhecimento, o conhecimento secular das riquezas, porque ele tinha muitas posses, ou seja, ele era um bom administrador. Se não, ainda que seus pais fossem ricos, ele já tinha torrado a riqueza dele toda, ele tinha uma certa condição de administrar. Mas aí Jesus vira para ele, aliás, ele questiona Jesus uma coisa simples que ele tinha que saber.
Ele vira para Jesus e fala: como eu faço para herdar o reino dos céus? E muitos olham para aquele jovem e falam o seguinte: ele era leigo. Não. Jesus vira para ele e fala o seguinte: cumpre os mandamentos. Ele questiona quais. Jesus fala: não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. O que ele fala? Desde a minha meninice eu já cumpro, ou seja, eu conheço isso. Ele conhecia os mandamentos, mas não sabia que os mandamentos tinham o poder de dar a ele a condição de herdar o reino dos céus. Não basta conhecer. Ele tinha decorado dentro de si os mandamentos e ele os guardava, mas ele não sabia que aquilo é que iria produzir para ele a salvação. Aí Jesus vira para ele e traz uma meta maior para ele, porque essa meta ele já tinha alcançado, esse conhecimento já havia na vida dele. Mas aí Jesus vira para ele e fala o seguinte: você quer ter um tesouro no céu? Porque diante do que você me falou, a salvação você já obtém, já é sua. E ele nem sabia que com o que ele fazia, ele já tinha recebido a salvação. Aí Jesus pega e fala com ele: vai, pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres e segue-me, e você vai ter um tesouro no céu. Mas para aquele jovem, o que ele conhecia, o que ele tinha, no seu interior o bastava. Tanto é que ele define seguir a vida dele e não seguir a Cristo Jesus. Quer dizer que aquele jovem foi para o inferno? Não. Ele era um judeu. E o que se dizia a respeito da salvação para eles, Jesus já tinha antecipado: olha, se você faz isso, você já tem o direito. Mas nós, amados, temos procurado nos últimos dias conhecer e prosseguir em conhecer o que é secular. Nós temos procurado a cada dia mais e mais adquirir algo que aos nossos olhos é um investimento. Até que ponto? Por que falar nisso? Porque ministrar a respeito disso. Porque os dias são maus. E à medida que os dias vão passando, mais e mais o conhecimento secular se torna inútil. Porque todos têm. Quando aqui em Eclesiastes fala, ele coloca o seguinte: olha, não há limites para o número de livros que podem ser escritos, ou seja, isso todos alcançam. Muitas das vezes você alcançou uma excelência no seu conhecimento, e com certeza você vai encontrar outro que tem mais excelência ainda no seu conhecimento. Mas a diferença da salvação na sua vida é o conhecimento que você tem em Deus, é o como você se relaciona com Deus. Quando nós lemos sobre a vida de Paulo, nós vemos que ele era um homem que antes ali até de encontrar a Cristo Jesus, ele obteve muito conhecimento, tanto do secular, que igual a própria palavra fala que o seu mestre era Gamaliel, era um mestre da época, como ele também declara que ele, enquanto judeu, ele conhecia muito de dentro da lei, e ele sabia muito, mas um dia ele descobre que ele não sabia tudo. Quando Jesus o encontra,
ele descobre que ele conhecia muito de muita coisa, mas não conhecia o que era principal, a saber, o Filho de Deus, Cristo Jesus, o Senhor, o único que tinha condição de dar a ele a vida eterna. E aquilo impacta, e aquilo muda a vida dele. E nós não vemos, depois desse período na vida de Paulo, ele se empenhando em conhecer mais sobre administração, sobre ciência, sobre tecnologia da época. Nós não vemos ele dali para frente investir mais no conhecimento secular. Ele passa a investir no conhecimento eterno. Sabe por quê? Porque ele viu que o conhecimento secular trouxe ele até um ponto, mas que se ele continuasse do jeito que ele estava, ele poderia perder o que era principal: eternidade em Deus. Aí nós falamos, mas ele era judeu, sim, mas chegaria um tempo que ele seria julgado pela morte dos cristãos, caso ele não se arrependesse. Porque apesar do entendimento que ele tinha que aquilo era certo, aquilo não era certo, aquilo não era bom. Disseram para ele que aquilo era bom. Os magistrados, os próprios judeus da época e líderes da época disseram para ele: olha, se você faz isso, você está agradando a Deus. E ele pensava que estava agradando a Deus, porque outros disseram que aquilo agradava a Deus, mas aí ele chegou no ponto que ele aprendeu que aquilo não agradava a Deus. Lembra lá de Jó? Eu só te conhecia de ouvir falar, ou seja, tudo que eu sabia a teu respeito era aquilo que me disseram sobre o Senhor. Mas, amados, chegou o tempo, e posso dizer quase que com clareza, já está quase passando o tempo de conhecermos a Deus, visto que tudo que aprendemos, eu creio que aqui a mais nova estaria a Lohane, e o que tem mais idade aqui seria o Ricardo ou um dos dois vai tirar agora ainda? 62. É o Ricardo. Ganhou. Então, se nós fôssemos fazer a somatória do quantitativo de todos os livros que o Ricardo leu até hoje, e penso eu, posso estar enganado, que ele leu mais livros do que qualquer um de nós aqui. Mas esse conhecimento, e aí eu não estou falando daquilo que ele leu que falava de Deus, mas do restante do conhecimento secular que ele tem, vai se findar no dia que ou Jesus voltar ou ele expirar nessa terra. É assim. Não adianta eu tentar amenizar a situação. Agora, o conhecimento que ele adquiriu, vindo da parte de Deus, ao qual deu ele a condição de servir a Cristo Jesus, tendo o Senhor como o único Salvador da vida dele, o conhecimento que lhe foi dado e que ele multiplicou na vida dele enquanto semente, para levar outras pessoas até Cristo Jesus, isto vai produzir algo na vida dele, que é eterno, não tem fim. Quando essa palavra de Oséias vem, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ela está falando muito disso aqui que está em Eclesiastes, de tudo o que se tem ouvido. A soma é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos. De tudo que você ouviu a vida toda, que você conheceu durante todos os seus anos e que você ainda vai conhecer, o que você precisa de guardar é isso: teme ao Senhor teu Deus, ou seja, respeito e conheça a sua palavra, caminhe nela. Se você guardar isso, você guardou tudo. Amados, já finalizando,
como há um tempo nós temos ministrado. E posso dizer mais do que palavras que são dadas, é o que nós temos visto. Os dias são maus. Não é mais aquele só falar ou pensar, os dias são maus. Nós temos vivido, nós temos percebido os dias maus. Mas temos dificuldade de abrir mão de diversas coisas das nossas vidas, porque a nós estas coisas parecem importantes, elas parecem cruciais, elas parecem essenciais, das quais quando o Senhor nos vê tão apegados, tão íntimos, tão necessitados dessas coisas, somos vistos por Ele, e a forma que Ele enxerga é: eles não sabem o que fazem, porque isso tudo não há de servir de muita coisa. Nós precisamos, amados, subir um degrau no nosso relacionamento com Deus, porque se tivéssemos que mensurar o nosso conhecimento de forma quantitativa ou em porcentagem, conhece você 50% do conhecimento secular e 50% do conhecimento de Deus? Você pode me dar essa média? O mesmo tanto que você sabe sobre suporte técnico, é o mesmo tanto que você sabe sobre Deus? Se você tivesse que trazer isso numa balança, como ficaria essa balança? Eu sei que todos já devem ter visto, alguns aqui devem ter até tocado, não falo por mim, mas não por todos. Lembra alguns por desenhos, aquela balança que de um lado ela fica pesos ali como de ferro, e do outro lado se coloca o alimento ou aquilo que quer ser pesado. Lembra quando na palavra havia um rei ao qual ele pega os utensílios da casa do Senhor e ele faz uma grande festa, ele faz, digamos ali, banquete, com todo tipo de coisa errada. E aí de repente, se não me engano, era o filho de Nabucodonosor, e aí um dedo desce no meio da festa e escreve na parede uma frase, e aquilo ali deixou todos apavorados, inclusive ele, porque ninguém conhecia o significado daquela frase. Quando aquilo é escrito, aquele homem manda chamar os reis, e ali no meio deles veio quem? Daniel. E Daniel vai consultar a Deus sobre aquela frase. Eu não vou te saber dizer aquela frase, acho que é Mene, Tekel, não lembro o restante dela. Isso. E quando chega Daniel, ele lê aquela frase ali, e aí ele fala: eu vou buscar conhecimento. E aí ele vai a quem escreveu a frase, porque o único que tinha o conhecimento do que aquela frase dizia é quem escreveu. E aí vem a revelação, porque aquela frase dizia: pesado foste na balança e foste achado em falta. Então, sabe essa balança que nós falamos? Se colocou os atos daquele homem de um lado da balança, os bons, e os atos ruins do outro lado da balança. O que pesou mais? Os atos ruins. E diante disso, amados, é disso que nós estamos falando. Vamos tirar a questão dos atos que nós temos, mas do peso do conhecimento que nós temos. E o peso do seu conhecimento hoje, se ele fosse colocado numa balança, o seu conhecimento secular e do outro lado o seu conhecimento divino,
qual teria mais peso na sua vida? Porque eu não tenho como mensurar isso. Os únicos que têm como mensurar isso é você mesmo e Deus. Se você fosse hoje pesado pelo conhecimento em Deus, e se o conhecimento em Deus é que te desse a condição de herdar o reino dos céus, e nesse peso, essa medida fosse o maior conhecimento da sua vida, é que vai te dar algo, que parte pesaria mais? O que você tem em termos de conhecimento? Porque nisso, amados, está a nossa salvação. Às vezes ficamos horas e horas e horas, ou porque nós dizemos assim: eu estou fazendo aqui uma graduação, quero fazer um mestrado, depois vou fazer um doutorado, eu quero ser um PhD, o melhor na área que eu represento. E eu vou te ser muito sincero, isso pode ser para você um patamar, até mesmo para que você leve a palavra de Deus, mas tenha em mente o seguinte: isto não te dará salvação. Isso não fará com que você venha a ganhar outras almas, ainda que seja ali aquele patamar. É um patamar que vai te dar a condição de levar a palavra de Deus aos outros. E se você não souber essa palavra, se você não tiver esse firme conhecimento do seu coração, todo o seu outro conhecimento ele será inútil. Isso é fato. Porque você pode ser lembrado daqui a 10 anos, 15 anos, 20, 50, sei lá, 100 anos, como um cartógrafo. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu sei que se demorasse 100 anos, as pessoas iam lembrar do Bill Gates como aquele que tinha um propósito de colocar um computador em cada casa, e conseguiu. E isso também vai se saber de forma espiritual, que não o levou para a glória, para Deus. Não estou dizendo que ele é salvo ou não estou entrando nesse mérito. Eu estou falando que esse conhecimento dele não deu a ele a condição de alcançar o reino dos céus. É disso que nós estamos falando. Venhamos então a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor como a alva. Dedique um tempo seu a conhecer a Deus. Porque, estou estudando para o Enem, excelente. Quanto tempo? Eu paro para estudar 2, 3 horas por dia. Ótimo, bênção de Deus. E aí, de contrapartida, estou procurando conhecer a Deus. Sim. Quanto tempo? 10 minutos, no máximo. Quando eu leio um trecho da palavra, e ainda assim, muitas das vezes não dedico, ou não medito nela. O que você quer de fato? Qual é o custo? Qual é o investimento que você tem feito pelo reino dos céus? Quanto você está investindo nesse reino? Essa palavra, meu amado, enquanto exortação, não é para que você se entristeça, pelo contrário, é para que você entenda que aprove a Deus que isso chegasse até você, e isso é motivo de alegria, porque não vai chegar a muitas pessoas, e muitos vão continuar conhecendo aquilo que é secular, e lá no final vão ver que foi junto com a memória deles. Isso quando a pessoa muitas das vezes chega, sei lá,
80, 90 anos e aí tem um Alzheimer. E aí 70, 80 anos de conhecimento desaparecem e não servem de nada. Vamos ficar de pé, né? Alegre-se em Deus por uma exortação, visto que a palavra de Deus também diz: o pai bate e repreende ao filho que ama. É porque ele ama, é porque ele quer o melhor, é porque ele deseja que cada um de vocês aqui se tornem mestres no conhecimento de Deus, mestres na ação de levar pessoas até Deus, mestres de salvar, mestres em libertar, mestres em quê? Em serem servidores de Deus, para que esse galardão seja alcançado na vida de cada um daqueles que estão aqui. Feche os teus olhos e peça isso a Deus. Senhor, eis-nos aqui. Importa que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir. Importa, Senhor, que o teu conhecimento, Pai, sendo transformado em nossas vidas em sabedoria, Pai, gere em nós, Pai, a vida eterna em Cristo Jesus. Importa que nós venhamos a galgar, Pai, todos os dias da nossa vida, Pai. Senhor, o prazer e a alegria, Pai. Senhor, de conhecermos de Ti, de percebermos de Ti, Pai, de como Cristo Jesus fez, Pai. E nós vemos por inúmeras vezes, de após ele ministrar a palavra, de orar pelas pessoas, ele se separava, Pai. Ele ia até um monte, Senhor, e ali ele começava a conhecer do Senhor, e ali ele tinha um tempo, Senhor, de qualidade com o Senhor, de ouvir, de intimidade, Senhor, para se encher, Pai. Se encher de força, de poder, de alegria e de graça, Pai. Se encher de conhecimento, Pai, para levar a todos quanto necessitavam, Pai, o conhecimento vindo da Tua fonte, Pai, da fonte de água viva. Que nós tenhamos em nosso interior, Pai, Senhor, o conhecimento, Pai, o entendimento, Senhor, da palavra que diz sobre tudo o que se deve guardar. Guarda, pois, o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O conhecimento pela palavra que diz: se creres, no teu interior fluirão rios de água viva, e estes rios correrão para a vida eterna. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o conhecimento do Senhor, Pai, surja em nós, Pai, como a luz da alva, Senhor, porque como está escrito, Pai, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem com a luz da alva. Ou seja, o conhecimento do Senhor é que nos traz a alegria da luz da alva, para que nós venhamos a passar nos dias de tribulação, nos dias de dor, nos dias de sofrimento, nos dias de angústia, Pai, tendo, Senhor, essas noites muitas das vezes angustiantes, Senhor, durante nossa vida, para que nós venhamos, Senhor, a abrir os nossos olhos, nós venhamos, Senhor, ver, Pai, que com a riqueza do Teu conhecimento, a alva do Senhor nasceu, e nós somos plenos, Senhor, dessa alegria e desse conhecimento. Enche-nos da Tua paz, Pai, do Teu amor, Senhor, para que nós venhamos, Pai, como filhos Teus, Pai, ser chamados, Senhor, por Ti, Pai. Senhor, para que nós venhamos a ouvir perante todas as nações da terra, Pai, o nosso nome, e ao nosso respeito, Senhor, seja dito: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Em o nome de Jesus, que assim seja em nossas vidas. Amém e amém. Aleluia. Podemos sentar, amém. Grande é o Senhor, aleluia, Deus. Amados,